eu falarei hoje sobre a reclamação. Tá? Esse é o meu tema específico. Reclamação, tanto vou fazer um histórico acerca da reclamação, tá? O que é esse instituto, o que foi, o que se entende, e também acerca especificamente no que diz respeito à reclamação no novo CPC. Pois bem, a reclamação ela é um instituto genuinamente brasileiro. Ela teve criação jurisprudencial decorrente do STF. Tá? Então, na década de 50, não havia qualquer norma específica acerca da reclamação. Entretanto, mesmo assim, o STF ele utilizava esse instituto com o objetivo de resguardar as suas decisões. Tá? Então, qual era naquela época o fundamento da reclamação? O principal fundamento básico, tá, dessa reclamação, ele estava na teoria dos poderes implícitos da Corte norte-americana. Tá? Segundo a qual essa Corte Superior, se ela proferia uma decisão, ela teria poderes para resguardar essa decisão, resguardar os efeitos dessa decisão, caso ela viesse a não ser cumprida. Então, basicamente, isso aí que fundamentava essa utilização do Instituto pelo Superior Tribunal Federal. Rapidamente, assim, o que aconteceu? Lá em 1957, essa reclamação ela foi incluída no regimento interno do STF. Tá? Ou seja, sendo extremamente questionada na época a constitucionalidade desse instrumento. E por quê? Porque não havia uma previsão legal, nem legal e nem constitucional expressa, a não ser essa fundamentação com base na teoria dos poderes implícitos. Pois bem, em 1967, com a Constituição, ela deu poderes para que o STF ele prevesse processo da sua competência. Então, na época, foi entendido que essa reclamação ela passou a ter um fundamento constitucional. Mais à frente, o que a gente pode aí colocar como assim, a grande evolução da reclamação, ela se deu por meio da Constituição de 88, em que ela restou prevista expressamente, tá? Aí os objetivos seriam de resguardar a competência dos tribunais, no caso do STF e do STJ, e também as forças das suas decisões. Posteriormente, em 2004, tá, veio com a emenda constitucional 45 de 2004, foi criada a súmula vinculante e também prevista expressamente o cabimento da reclamação na hipótese de desrespeito à súmula vinculante. Desrespeito esse veja-se em caráter amplo, ou seja, caso o enunciado de súmula vinculante fosse ou não utilizado de forma equivocada, essa reclamação ela poderia ser utilizada. E mais agora, recentemente, com o novo CPC, aí sim ocorreu uma ampliação, tá, dessa reclamação. Já fazendo uma ligação entre essa origem jurisprudencial e a própria natureza, isso aí é importante. O que se entende hoje? O STF hoje ele tem uma posição no sentido que a reclamação, isso aí quero deixar bem claro, antes do novo código, tá, no sentido que a reclamação seria decorrente do direito de petição. Ou seja, é um conceito extremamente amplo, tá, porque pode-se até se entender que dentro do direito de petição estaria o próprio direito de ação. Doutrinariamente se entende que a reclamação ela é uma ação. Tá? Então esse é o atual entendimento acerca da reclamação. Qual foi a grande diferença, o principal, vou falar das outras, mas em relação à Constituição Federal e ao novo CPC. A Constituição ela prevê expressamente o cabimento da reclamação para o STF e para o STJ. Tá? O que fala o novo Código de Processo Civil? Ele fala que a reclamação vai caber aos tribunais do país. Então, até o novo Código de Processo Civil havia uma grande discussão acerca da constitucionalidade da reclamação em relação aos demais tribunais pátrios. O STF ele entendia que seria cabível, tá? Que essa reclamação ela seria cabível. Entretanto, alguns doutrinadores, dos quais eu me incluo, por entender que a reclamação ela tem natureza de ação, se entendia que essa ação ela deveria ser criada por norma de competência da União.
Então, nesse contexto, se a reclamação fosse criada por norma de regimentos internos dos tribunais, em tese eles não teriam competência para criar essa reclamação e, em tese, poderia se falar na inconstitucionalidade dessa reclamação. Mas o fato é que o STF ele vinha admitindo a reclamação junto a outros tribunais. No meu ver, essa questão específica, tá, acerca da competência, ela restou superada pelo novo Código de Processo Civil, porque o Código previu expressamente aí o cabimento da reclamação para todos os tribunais do país. Aí sim, quais seriam os grandes objetivos? Preservar a competência dos tribunais e garantir a autoridade das decisões dos tribunais. No que diz respeito à questão da competência, o requisito basicamente ele é um só. É verificar se houve ou não desrespeito à competência de algum tribunal. Se verificar que ocorreu esse desrespeito da competência de um determinado tribunal, a reclamação vai ser cabível e vai ser cabível onde? Vai ser cabível diretamente a esse tribunal em que teve a sua competência desrespeitada. Aí competência, aquele conceito tradicional de competência, que competência seria uma medida da jurisdição. Então, se eventualmente alguma autoridade administrativa ou judicial ela usurpar da competência de outro tribunal, vai ser cabível a reclamação. Alguns exemplos, tá, em que não há necessidade sequer de haver processo judicial instaurado para que nesse caso específico seja cabível reclamação. Vamos dizer que seja instaurado um procedimento de apuração de responsabilidade do governador, do vice-governador do estado de Santa Catarina, tá, por uma autoridade policial, em relação a crimes específicos. No que diz respeito a isso, a competência ela é prevista expressamente, tá, ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, se outra autoridade passar a fazer uma apuração em decorrência de um fato que a apuração seria de competência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, seria cabível essa reclamação. Ou seja, não haveria processo judicial instaurado e mesmo assim poderia ser instaurada essa reclamação com o objetivo de restaurar a competência que havia sido usurpada. Outro exemplo no que diz respeito a processo judicial. Hoje em dia se acabou com a dupla admissibilidade, por exemplo, das apelações. Tá? Quem vai fazer essa admissibilidade vai ser o tribunal. Então, se eventualmente o juiz de primeiro grau ele fizer esse juízo de admissibilidade e ele inadmitir esse recurso de apelação, você vai poder entrar direto com uma reclamação no tribunal, tá, em decorrência da usurpação de competência pelo juiz de primeiro grau à competência do tribunal, nesse caso específico. Ainda no que diz respeito aos requisitos, eu gostaria de destacar alguns requisitos dessa reclamação. O primeiro dela é que ela tem um caráter chamado caráter bivalente. Tá? O que seria esse caráter bivalente? O caráter bivalente é que ele não interessa apenas as partes envolvidas. Então ele vai interessar, além das partes, existe o interesse público. Tá? Em especial no que diz respeito a eventual desrespeito das decisões dos tribunais. Tá? E por que isso? Por quê? Porque as decisões dos tribunais elas devem ser respeitadas. Em especial nos casos em que há o chamado das decisões obrigatórias ou das decisões vinculantes. Na verdade, esse, no meu entendimento, ele é o principal requisito no que diz respeito ao cabimento da reclamação em decorrência do desrespeito das decisões dos tribunais. É essa obrigatoriedade ou essa vinculação. Decorra essa obrigatoriedade ou da vinculação de um processo entre as partes, ou seja, se eu ajuizo uma ação contra um determinado terceiro, e nessa ação é proferida uma decisão por um tribunal, e posteriormente, dentro desse mesmo processo, o juiz de primeiro grau profere uma decisão que seja contrária a essa outra decisão, será cabível a reclamação. Tá? Em decorrência do descumprimento de uma decisão que estava vinculando as partes e, consequentemente, o próximo juízo, mas que acabou sendo desrespeitada. E também não só a reclamação, isso aí já é bom que se esclareça desde já.
a reclamação ela é um instrumento a mais. Tá? Então, em conjunto com a reclamação, todas as outras medidas cabíveis elas podem ser interpostas. Então, caso venha a ser cabível, nesse caso específico, o agravo de instrumento, você vai poder, sim, interpor o agravo de instrumento. Caso, eventualmente, se entenda que caberia um mandado de segurança contra essa decisão judicial, todos nós sabemos que a hipótese é extremamente restrita, mas que em casos excepcionais ela seria cabível também em conjunto com a reclamação. Evidentemente, os objetivos eles poderiam são diferentes. No caso da reclamação, o objetivo aqui seria resguardar a autoridade da decisão do tribunal que havia sido desrespeitada nesse caso desse processo específico. Pois bem, isso aqui é um exemplo de reclamação cabível num processo concreto, tá? Um processo de uma parte contra outra. Entretanto, existem outras decisões que elas também têm o caráter vinculante e o caráter obrigatório, devendo obrigatoriamente ser seguidas sob pena, aí sim, de ser cabível a reclamação. Um dos exemplos que clássico é a reclamação que é cabível na hipótese de desrespeito à súmula vinculante. Aliás, fazendo um parênteses aqui, o próprio cabimento da súmula vinculante ele é extremamente, questionado, tá? Ou foi há muito questionado pela doutrina. Se teria validade, se não teria, se teria utilidade para o jurisdicionado ou não. Enfim, o fato é que a súmula vinculante está constitucionalizada e o fato é que cabe reclamação contra a súmula vinculante. O meu entendimento pessoal. Ora, a partir do momento em que uma questão é decidida, tá? A partir do momento em que se leva essa questão para o Superior Tribunal Federal, ou seja, a corte de cúpula da jurisdição brasileira, a partir do momento em que essa corte ela discute a questão e ela chega ao entendimento, em que 8 dos seus ministros eles votam em determinado sentido, no meu entendimento essa decisão ela tem que passar a ser seguida. Tá? Em especial em decorrência da segurança jurídica. Pois bem, o tribunal tem que ter um entendimento, no caso o STF, ele tem que ter um entendimento e ele tem que seguir esse entendimento, até para que os jurisdicionados tenham essa segurança jurídica. O que não pode, é o que a gente está vendo aqui recentemente, não muito em relação à súmula, mas aí mais do que de respeito à prisão antes do trânsito julgado da decisão em processos criminais, é que o STF tem um posicionamento acerca da questão, modifique o seu entendimento, tá? Dizendo que não, você vai poder ser preso antes do trânsito em julgado, e posteriormente, uma semana depois, ou enfim, 15 dias depois, um dos ministros do próprio STF vai lá e dá uma liminar por entender o seguinte, eu entendo que não precisa esperar o trânsito julgado eu entendo que precisa esperar o trânsito julgado para ser preso. Bom, onde é que tá a segurança? Imagina só, o jurisdicionado chega para nós, acho que a maioria aqui todos advogados, e me faz um pedido. E eu falo assim, olha amigo, eu vou te falar um negócio, você vai depender do quê? Não, da sorte. Se cair com esse ministro, você vai ser solto, mas se cair com outro, você vai continuar preso. Sinto muito. E aí, só imagina a cabeça do jurisdicionado. Para a gente já é difícil entender isso aí. Imagine só na cabeça do jurisdicionado, na cabeça do nosso cliente que chega lá no escritório com uma situação dessas. Isso aí, infelizmente, não é exceção, gente. Isso aí a gente sabe que é a regra. Tá? E o Código de Processo Civil, um dos grandes objetivos do Código de Processo Civil, isso aí vai ser falado por vários palestrantes aqui com muito mais propriedade, ele é exatamente criar esse sistema de precedentes. É criar elementos que deem condições aí sim ao jurisdicionado de garantir essa segurança jurídica, de garantir a obrigatoriedade dessas decisões, me repetindo, essas decisões que têm caráter vinculante. E no que diz respeito à vinculação, para mim, ela é um dos instrumentos. Existem outros? Existem outros. Especificamente no que diz respeito a essa súmula vinculante, no que diz respeito em decorrência de descumprimento pela administração judicial, aí um dos requisitos seria esgotar as vias administrativas. Isso aí não é um requisito previsto expressamente no CPC, mas sim em lei ordinária, que, no meu ver, continua válido no que diz respeito à reclamação. Para quê? O objetivo, evidentemente, foi evitar
que o STF sofra uma avalanche de reclamações. E também de possibilitar que a própria administração pública ela reveja seus atos e determine que a partir daquele momento passe a respeitar uma súmula vinculante. Pois, vejam bem, estou até aqui com o meu amigo Weber, posteriormente vai nos falar sobre os precedentes na administração pública, mas em brevíssima síntese, é proferida uma determinada lei prevê sobre qualquer situação de forma regular. Posteriormente, abre-se uma discussão acerca dessa questão. Vamos dizer, pagamento de verba indenizatória para o servidor X. O judiciário, com base na interpretação dessa lei, ele chega a um entendimento. Isso aqui vai para o STF, o STF toma essa decisão, surge uma súmula vinculante. E, posteriormente, ainda, a administração pública, eventualmente, ela vem a desrespeitar essa súmula vinculante. No meu entendimento, esgotadas as vias administrativas, é cabível essa reclamação de forma direta. Para quê? Para que seja regulamentado, para que seja solucionada essa questão pela administração pública. E o que em sede de reclamação poderia ser feito? Ao contrário dos recursos, ao contrário de outros instrumentos jurídicos, nesse caso, o STF ele não ocorreria um efeito substitutivo, ele não determinaria, você faça isso ou faça assado. Ele reconheceria que houve realmente um descumprimento dessa decisão e ele faz a determinação para que outra decisão ela seja proferida, respeitando-se, no caso, essa súmula vinculante. Okay? Pode fazer ainda mais, pode haver uma determinação também para que a administração pública ela passe a cumprir aquela súmula vinculante, sob pena, inclusive, de responsabilização aí, civil e criminal dos seus responsáveis em caso de descumprimento. Uma questão que foi trazida atual e que foi trazida com o novo Código de Processo Civil. Em 2015, quando foi publicado o novo Código, havia uma previsão expressa da reclamação em caso de desrespeito de acórdão proferido em sede de recursos excepcionais, recurso especial e recursos extraordinários repetitivos. Havia essa previsão. O que alterou com o novo Código de 2000, agora com a lei já de março de 2016? Se entendeu o seguinte: foi mantida a previsão expressa acerca do cabimento da reclamação contra acórdão proferido em sede de RDR. Tá? Isso aí tá lá expresso. Só que, posteriormente, o artigo 988, inciso 2º, parágrafo 5º, o que ele consta? Ele fala o seguinte: olha, será cabível reclamação na hipótese de desrespeito de acórdão proferido em caso de recursos excepcionais repetitivos, desde que esgotadas as vias ordinárias. Então, da interpretação desse respectivo dispositivo, a gente pode chegar a duas conclusões. A primeira delas é que não, a reclamação não cabe em decorrência de eventual violação a esses acordos proferidos em recursos repetitivos e, consequentemente, essa disposição ela é inútil. Porque para que ter uma disposição dessa, dizendo que tem que esgotar as vias ordinárias, se não vai caber a reclamação nessa hipótese específica? Seria uma hipótese em que esse dispositivo ele não devia estar ali e está por algum motivo. Eu não concordo com esse entendimento. Como a gente sabe, o legislador ele não coloca palavras que não deveria colocar na legislação, então se ela está ali, é por algum motivo. Qual é o meu entendimento acerca dessa questão? Que sim, que em caso de respeito de acórdão proferido em sede de recursos excepcionais repetitivos, seria cabível reclamação. Pelo primeiro argumento, exatamente em decorrência dessa interpretação desse dispositivo. Se a gente tem que esgotar as vias ordinárias para que seja cabível essa reclamação nessa hipótese, a contrário senso, se eu esgotar essas vias ordinárias, seria cabível a reclamação. Tá? Segunda questão, a própria lei agora de 2006, ela previu expressamente uma nova hipótese uma hipótese de cabimento de ação rescisória por violação à lei, que seria no caso em que os acordos proferidos em caso de recursos excepcionais repetitivos fossem desrespeitados.
Óbvio, em caso não fosse se tratasse de overruling ou de distinguished. Então, se a ação rescisória, nesse caso específico, vai ser cabível, por que a reclamação não seria cabível? Então, eu vou ter que aguardar o trânsito em julgado, tá, em decorrência de eventual desrespeito ao acordo, para só depois entrar com uma ação rescisória. Eu posso recorrer. Tá? Isso aí, evidentemente, sempre vai ter a possibilidade de recurso de forma paralela à reclamação. Mas, no meu entendimento, se prevê o cabimento de ação rescisória para essa hipótese específica, também deveria ser cabível a reclamação nesse contexto. E não só por isso. Tá? E não só por isso. Pela mesma razão do que diz respeito às súmulas vinculantes, seja o STJ ou o STF, tá? Eles vão discutir uma questão em sede de recursos excepcionais repetitivos. Ou seja, uma questão extremamente importante, tá? que a importância ela transcende ao direito da parte. Se a importância ela transcende aquilo que está sendo discutido naquele caso específico e vai ter que ser utilizada para todos os demais casos que tratem da mesma questão. Por que eu não vou admitir a reclamação? Tá. Por que nesse caso específico, em caso de descumprimento dessa decisão que vier a ser tomada em sede de recursos excepcionais, não seria admitido? Eu entendo que seria, só que aí o código é bem claro, desde que nesse caso específico ocorra o esgotamento dessas vias ordinárias. Ainda nesse contexto da reclamação, eu queria trazer uma questão bem interessante, que diz respeito à reclamação cabível contra decisões dos juizados especiais. Pois bem, como a gente sabe, contra as decisões, juizados especiais estaduais, contra essas decisões, a gente bem sabe, só é cabível recurso extraordinário. Tá? Não é cabível recurso especial. Então existe a possibilidade de o STJ ele fixar um determinado entendimento acerca de uma questão infraconstitucional e um tribunal de justiça, turma recursal do juizado especial, ele pode proferir uma decisão contrária a essa decisão que foi proferida pelo STJ. Tá? Ou seja, o que eu vou fazer? Vou entrar com recurso extraordinário? Não, nem adianta porque o STF já tem um entendimento consolidado que violação à norma infraconstitucional, ela representa no máximo uma violação reflexa à Constituição e não há de se falar em cabimento nesse caso do recurso extraordinário. 2, não vai provavelmente, no meu caso, um caso concreto, não vai haver repercussão geral, ou seja, meu recurso extraordinário não vai ser conhecido e eu vou ficar a ver navios. Apesar de, eventualmente, o STJ ter um posicionamento X sobre a questão que foi desrespeitado. Em decorrência disso, tá, o STF ele determinou que enquanto essa questão não fosse solucionada, enquanto não se criassem turmas de uniformização de jurisprudência junto aos tribunais, junto às turmas de recursos dos juizados especiais estaduais, fosse cabível a reclamação. E essa reclamação ela veio sendo admitida no STF em caso de desrespeito a acordos proferidos em sede de recurso especial repetitivo. Isso aí foi cabível até abril de 2016. O que aconteceu? Isso aí em decorrência de uma resolução. Tá? Ou seja, o STJ foi lá, editou uma resolução, que é a resolução 12 de 2009, dizendo que a reclamação era cabível. E a partir dessa resolução, a reclamação foi cabível. Se o nosso amigo Luiz Felipe entende que era inconstitucional, que algumas novas formas da reclamação são inconstitucionais, imagina essa prevista por meio de resolução do STJ. Mas, como o nosso professor Fred Didier falou ontem mesmo, no Brasil, em algumas hipóteses, a resolução ela tem mais força do que a própria lei. E foi o que aconteceu nesse caso específico. Pois bem, agora em 2016, em decorrência até o STJ, levando em consideração essas novas disposições do Código de Processo Civil, o que ele decidiu? Ele decidiu o seguinte: olha, nesse caso específico, quem vai julgar essas reclamações não sou eu. Quem vai julgar essas reclamações são os tribunais de justiça.
Tá? Então, o STJ editou uma resolução e hoje, se você quiser, em tese, entrar com uma reclamação contra uma decisão de tribunal de turma recursal, desculpa, gente, turma recursal, você vai ter que entrar com uma reclamação junto ao Tribunal de Justiça, tá, do seu respectivo estado. Isso tudo em decorrência de uma resolução do próprio STJ. O tempo está acabando, então eu gostaria de colocar algumas questões específicas da reclamação, do procedimento, mas mesmo assim, do meu entendimento, merecem ser destacadas. A primeira delas, tá, ela diz respeito ao procedimento, que é um procedimento extremamente singelo, ou seja, se ajuiza a reclamação, tá, dirigida ao presidente do respectivo tribunal. Essa reclamação, sempre que houver algum relator prevento, ela deve ser distribuída a esse relator prevento. O relator prevento, recebendo essa reclamação, vai determinar a prestação das informações pela autoridade reclamada, vai determinar que a parte que foi, em tese, beneficiada pela decisão reclamada, ela apresente a sua contestação e vai também, e mais, isso aí é bem importante, ela vai poder proferir uma decisão provisória, ou seja, uma tutela provisória, caso ela entenda que é necessário. No meu entendimento, esse deferimento dessa tutela provisória, ela independe, inclusive, de requerimento da parte. Tá? Se o tribunal ele entender que estão presentes os requisitos legais para conceder essa tutela, no meu entendimento, sequer haveria necessidade de fazer esse requerimento. Tá? Ok? Outra questão que é de extrema importância, a participação do MP, ocorrendo a apresentação das informações pelo terceiro que foi beneficiado pela decisão e pela autoridade reclamada, o MP ele é intimado para apresentar a sua manifestação, de forma contrária ou de forma favorável à reclamação. Isso se ele não for o autor da reclamação, que também pode ser. Tá? Passando essa etapa, a gente vai para o julgamento da reclamação. Tá? Simples, tratando-se de ação, vai poder ocorrer sustentação oral, inclusive de terceiro interessado, tá? Que em decorrência da importância da questão que vier a ser decidida, e se tratar de uma decisão proferida, uma decisão reclamada proferida em um processo que tenha interesse de outras partes, pode sim entrar como terceiro interessado, pode sim apresentar sua manifestação, pegando o processo no estado em que ele se encontra e, inclusive, realizando sustentação oral. Do julgamento, aí vem uma questão que é diferenciada das demais questões, surge a execução, tá? Que excepcionalmente, no caso da reclamação, ela pode ser executada independentemente de acórdão. O que é uma exceção. Ou seja, se julgou a questão, independentemente de ter acórdão ou não, se avoca os autos de eventual processo que tenha ocorrido a violação à competência, ou já se determina outras medidas que podem ser adotadas, que é exatamente o que dispõe o novo Código acerca da reclamação. Ele deixa de forma bem ampla, tá? Prevendo que o julgador, no caso específico, ele vai poder adotar as medidas que vierem a ser necessárias ao resguardo da competência ou ao resguardo da decisão que restou violada. Por fim, rapidamente, em relação aos recursos cabíveis na reclamação, evidentemente não são todos os recursos que são cabíveis contra as decisões proferidas em reclamação, mas isso por motivos óbvios. A reclamação vai ter que ser ajuizada no tribunal e, consequentemente, agravo de instrumento, evidentemente, não vai caber, e também a apelação, por motivos claros. Embargos declaratórios, sim, vai poder ser interposto contra as decisões proferidas em sede de reclamação. Eventual decisão monocrática dos relatores vão poder ser atacadas por meio de agravo interno, questão incontroversa. Recurso especial e recurso extraordinário, também, caso, por exemplo, algum tribunal, ele eventualmente viole legislação infraconstitucional ou constitucional, poderão ser interpostos recurso especial ou extraordinário, caso previstos os demais requisitos legais. Embargos de divergência junto ao STF, também
há essa possibilidade em casos específicos. Essa nova técnica de embargos infringentes não será cabível, tá? Porque essa aí prevê expressamente para o cabimento nos casos de acordo proferido em sede de apelação, ação rescisória e agravo de instrumento. Ação rescisória e agravo de instrumento, caso tenha ocorrido a reforma do entendimento recorrido. Reclamação da reclamação. Será que é possível? É possível sim. Imaginem a hipótese de o STJ julgar uma reclamação e, como fundamento do julgamento dessa reclamação, ele deixar de aplicar uma súmula vinculante do STF. Nessa hipótese específica, vai poder ser ajuizada uma reclamação no STF contra uma decisão que foi proferida em sede de reclamação. E, por fim, a ação rescisória. Levando em consideração que, no meu entendimento, que a reclamação trata-se de uma ação, a decisão que vier a decisão final que vier a ser proferida, ela vai formar a coisa julgada e, consequentemente, ela vai poder ser atacada por meio de ação rescisória, desde que estejam previstos os requisitos legais.